Boa noite, queridos irmãos, graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos iniciar o nosso culto de louvor a Deus com oração. Após faremos uma leitura no Salmo 138. Salmo 138. Oremos e em seguida faremos a leitura da palavra do Senhor. Pai, obrigado pela alegria, Senhor, de poder ter-te como nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador e o nosso provedor. Obrigado pela alegria, Senhor, de poder ter a Tua palavra e nela encontrarmos força para a nossa vida, força para o nosso viver. Obrigado, Senhor, pela Tua orientação que vem do Teu Espírito Santo através de Tua santa palavra às nossas vidas. O que eu te peço ao Senhor é que Tu fale ao nosso coração esta noite, através do texto que iremos ler e refletir após o momento de louvarmos o Teu santo e excelso nome. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Salmo 138, a palavra de Deus nos diz assim: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o Teu santo templo e louvarei o Teu nome, por causa da Tua misericórdia e da Tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o Teu nome e a Tua palavra. No dia em que eu clamei, Tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças ao Senhor todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da Tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, Ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, Tu me refazes a vida, estendes a mão contra ele dos meus inimigos, a Tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A Tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre, não desampares as obras das Tuas mãos. Vamos louvar ao Senhor, entoando o hino de número 4, de nosso inário, culto à Trindade. Sermos consagrados.
Muito bem, queridos irmãos, vamos ter mais uma palavra de oração antes de refletirmos no texto da palavra de Deus, que hoje será no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. Bondoso Pai, em Cristo Jesus, fale aos nossos corações através de Tua doce e graciosa palavra. Senhor, que nós possamos aprender dela e, aprendendo dela, Senhor, possamos fazer aquilo que Te agrada a partir das nossas vidas. Que Tu, ó Senhor, seja glorificado em todos os nossos atos. Assim oro em Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, quero convidá-los a acompanhar a leitura da Palavra de Deus, que será no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36 ao verso 46, o texto que fala sobre Jesus no Getsemane. E vamos hoje refletir sobre fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Mateus 26, dos versos 36 a 46, a palavra de Deus nos diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Queridos, vamos tratar sobre o tema da vontade de Deus e sobre fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Então nós devemos começar com algumas perguntas. Primeira delas: o que Deus quer de mim? Qual o plano de Deus para a minha vida? Muitas vezes há uma distância entre o que queremos fazer e o que nosso Deus quer que façamos ou quer fazer através de nós. Uma distância entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Qual a distância entre a vontade de Deus e a minha vontade? Essa é a luta que enfrentamos todos os dias. E não basta saber que Deus quer de nós, ou o que Deus quer de nós. Precisamos estar prontos a obedecer a sua santa e graciosa vontade. No Pai Nosso, oramos: seja feita a tua vontade. Mas não é fácil. Jesus também agonizou para não se afastar da vontade do Pai. No Getsemane, ele viveu a mais terrível crise de sua vida. E por que ele viveu a mais terrível crise de sua vida? Porque ele ali estava em comunhão com Deus, mas na solidão e em oração. Jesus ficou firme em fazer a vontade do Pai. A experiência de Jesus, queridos, foi marcante. Ele foi com os 11 discípulos ao Getsemane, lemos isso no verso 36. Afastou-se deles e seguiu com Pedro, Tiago e João, lemos isso nos versos 37 e 38. Seguiu após sozinho e rosto em terra orou ao Pai,
é o que vemos no verso 39 que nós lemos. Ao voltar, encontrou-os dormindo. Vimos isso no verso 40. No verso 41, ele adverte os seus discípulos. E a mesma cena se repetiu duas vezes, versos 42 e verso 45. Até que Jesus lhes disse: levantai-vos, vamos, o traidor se aproxima, verso 46 e último verso da nossa reflexão. Para fazer a vontade de Deus, nós precisamos perceber, constatar e aceitar o plano divino para nós. Precisamos ter comunhão com Deus. Muitas vezes estaremos nessa comunhão em solidão. Enquanto estamos em solidão, devemos estar em oração. Então, queridos, primeiramente eu quero dizer a você que a comunhão com Deus pode nos ajudar a perceber a vontade de Deus. A comunhão com Deus pode nos ajudar a perceber a vontade de Deus. Jesus viveu em comunhão. Além de chamar os apóstolos e com eles conviver, fez questão de estar com o povo. Jesus era cercado de pessoas, Jesus tinha comunhão com muitas pessoas, mas nem sempre a comunhão serviu como ajuda na percepção da vontade do Pai. O povo quis aclamá-lo rei, isto desviaria-o do caminho da cruz. Até o próprio Pedro, um de seus discípulos, quis impedi-lo de ir ao Calvário, de ir ao Gólgota, de ir à cruz. Portanto, queridos, a comunhão com os irmãos pode ser uma bênção, ela é uma bênção na verdade, para a percepção da vontade de Deus em nossas vidas, mas não devemos deixar que os outros decidam por nós. Na igreja, por exemplo, encontramos ajuda, as pessoas falam muitas coisas que são boas para a nossa comunhão, são boas para a nossa desenvoltura espiritual. São dados muitos conselhos, a Bíblia diz que na multidão dos conselhos a gente vai encontrar a sabedoria e a resposta de Deus. Contudo, nós não podemos deixar que os outros tomem a decisão por nós. Eles não precisam sentir o chamado de Deus para mim e para você. Nós é que devemos sentir esse chamado de Deus. Não é aos outros que Deus vai falar o plano dele para a minha vida. É a mim mesmo. Não podemos deixar que as outras pessoas decidam por nós. Fomos criados com a capacidade de decidir. Os outros podem nos ajudar a perceber, mas a responsabilidade de decidir, ela é nossa e ela é intransferível. No Getsêmani, Jesus aproveitou a comunhão com os 11. Ele buscava compreender a vontade do seu Pai e em sua agonia ele orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento, porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus foi se isolando gradualmente, deixou a multidão, ficou apenas com os 11. Depois ele deixou os 11 e ficou apenas com 3 discípulos. E por fim, ele deixou os 3 discípulos e sozinho foi experimentar a comunhão com o Pai. Queridos, a comunhão é importante, mas não é na comunhão dos muitos que nós tomamos as grandes decisões. Na verdade, as grandes decisões de nossa vida são tomadas na solidão. Portanto, a solidão é importante. E é esse exatamente o segundo aspecto dessa reflexão. A solidão pode ser uma bênção para que nós percebamos a vontade de Deus para as nossas vidas. Jesus buscou a solidão. Ele precisou ficar só naquela hora tão difícil. Podemos imaginar a angústia no coração do Mestre. Ele sentiu uma tristeza tão grande,
capaz até de matá-lo, é o que diz o verso 38. Se você olhar, ele vai dizer: então ele lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ou seja, a solidão foi tão intensa que ela seria capaz de matá-lo. Mas ali, sozinho, ele abriu o coração ao Pai. Olha o que diz o verso 39. E voltando para os discípulos, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Perceba que, quando estava só, Jesus buscou a face do Pai em oração, com mais intensidade. Nem sempre, queridos, a solidão é negativa. Ela pode ser positiva quando a buscamos para podermos encontrar e a sós com Deus constatarmos qual é a vontade dele para as nossas vidas. Eu quero dizer que ela é essencial. A solidão é essencial em momentos verdadeiramente decisivos de nossa vida, porque é na solidão que nós nos encontramos com o Pai para então arrazoar com Ele em oração e assim tomar as decisões. A solidão é negativa quando, precisando decidir, insistimos em dormir. Foi o que aconteceu com aqueles discípulos. Eles foram incapazes de vigiar. A solidão é negativa quando alguém, mais que dormir, afasta-se para fugir, isola-se para não obedecer, que foi o caso de Jonas. Solitário no porão daquele navio, não pretendia obedecer a Deus, mas fugir, até que Deus, de quem nós não podemos fugir, proporcionou maneiras de que Jonas então se identificasse. Mas Jesus aqui nos ensina que a solidão, queridos, pode ser positiva, e esta solidão deve ser buscada. É no momento quando deixamos de ouvir as pessoas para ouvir a voz do Pai, quando nos afastamos do povo para nos aproximar de Deus, quando mergulhamos no nosso eu interior, olhando para dentro de nós e buscamos as forças do alto. Nesses aspectos, a solidão é extremamente positiva. Mas cabe-nos uma pergunta aqui. Temos buscado a solidão positiva? Sei que você pode estar pensando: pastor, nós já estamos passando um período terrível, e esse período terrível nós não podemos congregar. Mas é exatamente esse período de dificuldade que nós estamos vivendo e que, graças a Deus, já encontramos uma luz ali no fim do túnel. É o período de orarmos mais, de nos aproximarmos mais, de conclamarmos ao Senhor que atenda o nosso clamor para que nós aprendamos sobre a sua vontade. São nesses momentos, esses momentos que são dificultosos, esses momentos que são conflitantes em nossa vida, que nos convidam à oração. E é exatamente esse o terceiro aspecto da nossa reflexão desta noite. A oração, ela será decisiva para que nós aceitemos a vontade de Deus para nós. Não foi em comunhão ou simplesmente na solidão que Jesus se dispôs a fazer a vontade do Pai, mas em oração. Foi orando que ele disse: não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. O verso 42 nos diz isso. Meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. É somente, queridos, em oração que o nosso entendimento é aberto e podemos compreender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Quando encontramos forças para vencer as tentações, quando podemos superar as piores adversidades, as piores crises, como essa que nós estamos vivendo, certos que o Senhor está cuidando de nós, quando podemos transpor os maiores obstáculos e dizer: posso todas as coisas, tudo posso
naquele que me fortalece. Quando encontramos forças para tomar as grandes decisões e aceitamos desafios que parecem ser inatingíveis, que parecem ser impossíveis, estamos buscando a Deus em oração. Você tem buscado a Deus em oração? Esse período, que já está chegando a mais de 2 meses, a quase 3 meses, foi um período que você aproveitou para orar mais? Estamos levando a sério os desafios que Deus tem colocado diante de nós? Decidir fazer a vontade de Deus é sempre um grande desafio. Basta pensar em Ananias, desafiado a discipular Saulo. Você acha que foi fácil? Não foi fácil. Mas valeu a pena obedecer a Deus? Sim, valeu a pena obedecer a Deus. Ananias até questionou ao Senhor: Senhor, mas este homem é um assassino e ele tem procurado matar o teu povo. E Deus falou a Ananias: ele é precioso para mim. É através da oração, queridos, que nós encontramos as respostas de Deus. É através da oração comprometida que nós encontramos o aval de Deus para as nossas ações, ou o impedimento de Deus. Mas a oração é a chave. Somente em oração nós podemos responder afirmativamente a Deus. Saulo, ali em Atos capítulo 9, caiu ante o brilho da glória de Jesus. Caiu-lhe prostrado no chão e ele perguntou: o que queres que eu faça? Aquilo foi uma oração. O que queres que eu faça? A partir dali, ele mudou completamente. Ele passou de inimigo a amigo de Jesus. Ele entrou em Damasco não mais para perseguir os cristãos, não mais para prendê-los ou para mandar matá-los, levando-os, vivos ou mortos, à presença dos sacerdotes. Não, ele entrou ali não mais para perseguir os cristãos, mas para ser ajudado pelos cristãos. O orgulho desapareceu e um novo homem surgiu. De acordo com a vontade de Deus, não era mais Saulo, aquele homem que respirava ódio, o perseguidor, mas Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, alguém que agora foi conduzido pela mão, ajudado, que foi ensinado no caminho do Senhor, que foi apoiado por Barnabé, que foi então conduzido à presença dos demais apóstolos e que se tornou o apóstolo dos gentios. Ou seja, ele deixou de ser um perseguidor e passou a ser perseguido. E perseguido por amor a Jesus Cristo. Ele deixou o que havia traçado, os planos que ele tinha no coração, e passou a seguir o que Jesus traçou para a vida dele. Ele deixou a sua vontade para fazer a vontade do Senhor. Esse era o novo Paulo. O que Jesus tem traçado para a sua vida? A experiência com Jesus tem mudado o rumo do seu viver? As suas decisões são tomadas exclusivamente por você ou são pautadas pela resposta do Senhor através da oração e da leitura da palavra? Como você tem lidado com os desejos do seu coração? Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Por isso nós devemos submetê-lo ao Senhor. Se nós não submetermos ao Senhor, certamente nós iremos idolatrar alguém ou a nós mesmos. E não faremos a vontade do Senhor, e somente a nossa vontade. Quero chegar à conclusão, dizendo que na comunhão com Deus, em solidão na presença do Senhor e em oração, devemos nos dispor a fazer a vontade do Pai. Você já parou para perguntar o que Deus quer de você? Qual o plano de Deus para a sua vida? Qual a diferença entre o que Deus quer e os seus planos? Qual a distância entre a vontade de Deus e a sua própria vontade? Será que estamos prontos a fazer a vontade do Senhor? Queridos, aprendamos com Jesus
com o Senhor Jesus Cristo. Aproveitemos a comunhão para que nós possamos atravessar esses momentos difíceis. Aproveitemos a solidão para que possamos refletir sobre o nosso viver e vivamos constantemente em oração para fazer a vontade de Deus. Sempre lembrando que este mesmo Paulo, que tornou-se um apóstolo de Jesus Cristo, escreveu aos seus discípulos lá em Tessalônica: orai sem cessar. Lá em Colossos: sejam conhecidas as vossas súplicas através da petição. Paulo foi um homem de oração, assim como Jesus foi um homem de oração. E nós precisamos entender: eu e você devemos ser pessoas da palavra e da oração. Aproveitemos esses momentos para colocar diante de Deus todas as inquietações da nossa alma, do nosso viver. Busquemos ao Senhor com todo o vigor do nosso coração. Prostremo-nos perante a sua santa presença e busquemos a sua santa vontade, através da oração e através da palavra do Senhor, que é o manual de regra de fé e prática para as nossas vidas. Nesse momento, vamos fazer uma oração. Após, escutaremos mais um cântico e concluiremos com a nova oração. Ó Senhor, louvado seja o teu santo e excelso nome. Sabemos, ó Deus, que a tua palavra comunica-nos a tua vontade, e nela está escrito que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas também sabemos, ó Senhor, que não é fácil obedecer a tua vontade. Por isso, Senhor, nós te pedimos que tu nos dê mais capacidade, força, fé, para não questionarmos e sim obedecermos a tua palavra e obedecermos a tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, através da oração, a descobrirmos a tua vontade para as nossas vidas, para o nosso viver em todas as nossas decisões. É assim que eu oro em Cristo Jesus. Amém. Queridos, vamos ouvir o hino de número 400 do nosso inário e após nós iremos finalizar nosso culto de louvor a Deus com mais uma oração. Grande Deus em paz agora.
Oremos ao Senhor. Pai, obrigado pela alegria de poder partilhar de Tua palavra, e nós, ó Deus, mesmo não na comunhão dos santos na igreja, mas na comunhão dos santos em nossos lares, através dessa rede social, nós podemos Te louvar e podemos aprender sobre a Tua vontade. Senhor, nós precisamos que o nosso coração seja doutrinado, seja ensinado a obedecer-Te. Então, Senhor, através do Teu Espírito Santo, nos ensina. Ensina-nos a aplicar as verdades da Tua palavra às nossas vidas. Perdoa, ó Deus, as diversas vezes que nós pecamos fazendo a nossa vontade em detrimento da Tua vontade. Nós deixamos a Tua vontade de lado, mesmo sabendo que estamos cometendo pecados. E ainda assim, Senhor, empreendemos os nossos esforços para aquilo que o nosso coração deseja. Tenha compaixão de nós, ó Senhor. Nós somos pecadores e ajuda-nos a vencer o maior inimigo das nossas almas, que é o nosso próprio eu. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer também o nosso inimigo, o inimigo da nossa fé, o inimigo da nossa caminhada contigo, aquele que quer roubar, matar e destruir as nossas vidas e as nossas famílias. Ajuda-nos a resistir firmes, porque a Tua palavra nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ó Deus querido, em Cristo Jesus, nós Te pedimos, fortalece-nos com fé, Senhor, e também Te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós e sobre os nossos familiares. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja o Senhor nosso Deus, porque nós estamos chegando nos dias finais desse isolamento. É claro que, a partir do nosso novo reencontro na igreja, nós iremos de uma forma mais cautelosa, mais cuidadosa conosco e com os nossos irmãos, nos precaver. Ainda não temos a vitória total sobre este inimigo, que é esta doença que tem levado a muitos. Portanto, vamos em oração nos preparar para nos reencontrarmos na casa do Senhor. À medida que nós formos nos aproximando do dia do retorno aos nossos cultos, que será ainda neste mês, que entra o mês de junho, eu estarei dando orientações à igreja para que nós possamos então agir de forma correta e prudente para o nosso bem e o bem dos nossos irmãos. Tá bom? Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Continue em oração ao Senhor para que todas as coisas concorram para o bem meu e seu, ou daqueles que amam a Deus. Amém? Deus abençoe você.